Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso tema de maternidade atípica, eu queria trazer alguns outros pontos que eu acho muito importantes para a gente poder lidar melhor e aceitar melhor essa questão. E um desses temas que eu acho super interessantes e importantes diz respeito à nossa fé, à nossa religiosidade, independente da religião que você siga, que você acredite, ou o que você acredita, em que você acredita, mas a gente ter essa fé em algo além, em algo a mais, isso acaba nos ajudando, nos fortalecendo, nos ajuda a superar os desafios, as dificuldades que às vezes a gente enfrenta quando a gente está lidando com uma criança com necessidades especiais. Então, todas as famílias que eu conheço que têm algum tipo de religiosidade ou algum tipo de fé, elas acabam lidando melhor com a situação porque elas acabam entregando nessa fé, nessa religiosidade, se unindo em oração, se unindo na busca de um suporte emocional, de um suporte maior para enfrentar essa situação, e isso acaba ajudando, nessa questão de lidar melhor, faz parte daquele momento inicial, da aceitação, e você também ter esse apoio de uma coisa que possa te trazer força para você lidar com essa situação. Esse ponto de apoio, essa rede de apoio é outra questão muito importante que eu trago para as mãezinhas que chegam com questões relacionadas a necessidades especiais de seus filhos. É muito importante e ajuda bastante a gente ter uma rede de apoio em que a gente possa literalmente se apoiar, quando a gente está se sentindo assim, sem saber muito para onde ir, o que fazer. E o que seria essa rede de apoio? Não necessariamente a sua família mais próxima. Às vezes a mãe, a sogra, elas demoram também para passar por esse processo de aceitação. E é natural, porque da mesma forma que existe o luto da mãe, existe o luto da avó, Então, às vezes a gente espera aquele apoio, na nossa família mais próxima e nem sempre ele acontece ou não acontece no momento em que a gente gostaria. Mas a gente tem sempre amigos, a gente tem sempre vizinhos, tem parentes mais distantes que normalmente se aproximam nesse momento, que nos acolhem, que nos ajudam. Existem grupos de mães que têm filhos com os mesmos problemas. Então, nos hospitais que vocês frequentam, nos consultórios que vocês frequentam, existem outras mães passando por situações muito semelhantes, muito parecidas. Às vezes existem grupos de uma determinada síndrome, de uma determinada malformação, e aí existe troca de conhecimento, troca de experiências. E a gente, quando está passando por um problema em que tem uma pessoa que já está lá na nossa frente, que já passou pelo que a gente está passando, isso ajuda bastante em qualquer tipo de problema, até numa maternidade em que a gente não está experimentando uma maternidade atípica. O simples fato de você conversar com mães que já têm filhos mais velhos e que já passaram pelo período em que você está passando, aquilo ali ajuda bastante. Então, a questão da amamentação, a questão da fralda, a questão dos exames, a questão dos médicos, a questão das cirurgias, como é que é o pós-operatório, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar com aquela cânula, com aquela gastro, como eu vou lidar com o curativo, como eu vou lidar com a cicatriz. Então, são várias experiências que podem ser trocadas com essas outras mães que já passaram pelo que você está passando. Então, busque os grupos de apoio, busque na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, os perfis que falam sobre a malformação, ou a síndrome, ou o problema, ou a necessidade especial que o seu filho tem, porque aquilo ali vai te dar uma paz de espírito para você saber que você não está sozinha, que você tem outras pessoas em que você pode se apoiar e que você não tem que passar por isso sozinha. E aí você pode trazer a sua família para essa rede, e aí quem sabe com o passar do tempo, com o seu filho crescendo e você ganhando mais confiança, mais segurança e mais experiência, você possa ser uma mãe
que vai dar apoio e que vai ajudar as mães que estão começando nas suas jornadas. E isso é o mais bacana, é o mais legal que a gente vê quando a gente trata esse tipo de paciente, em que a gente tem esse tipo de mãe, uma mãe amorosa, uma mãe que ajuda outras mães, que cria grupos, que faz fóruns, que traz o médico do exterior para fazer palestra, que faz live, que divulga conhecimento, e aí a mãezinha que está chegando ali muito fragilizada naquele momento inicial, ela se sente mais fortalecida. Então, desenvolvam sempre a sua fé, a sua religiosidade e a sua rede de apoio para ajudar vocês a não se sentirem sozinhas, não se sentirem solitárias dentro de uma maternidade atípica. Para aumentar essa rede de apoio, já marca aqui nos comentários uma pessoa ou envia esse vídeo para alguém que você acha que está precisando desse conteúdo.